Esses quase 70 mil presentes no Maracanã, acho que gostaram do jogo. Óbvio que o torcedor tricolor mais incomodado por conta da eliminação, mas foi um jogo de estratégias diferentes e que, no meu ponto de vista, o Flamengo conseguiu, não só pelo resultado, mas pelo que foi o jogo. O Flamengo, pelo que se propôs a fazer, foi melhor do que o Fluminense. Quando você pega os melhores momentos da partida, o resultado, você tende a pensar que o Flamengo foi muito melhor em todo o jogo. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense não fazia um primeiro tempo ruim. Sim. Os 15 minutos foram muito ruins partidos, primeiros. Não teve muito chance obrigado, pra ninguém. né? O primeiro chute foi do Davi Luiz, fora da área, que o Fábio encaixou tranquilamente, com 14 minutos já. E aí, depois disso, o Fluminense teve 3 chances, as 3 com Cano. Uma ele estava impedido, chutou por cima. A outra foi uma bola de fora da área que o Matheus Cunha quase se complica. Tem sequência, né? Dá o escanteio, no escanteio Isso. E no escanteio, o Nino raspa a bola, o Cano tem a chance e chuta por cima. E aí, logo depois dessas 3 chances, quando o Fluminense estava se soltando mais, o Flamengo consegue fazer o gol com a Arrascaeta. Gol de cabeça, que não é a especialidade dele. E aí, depois disso, o Fluminense tem que remar tudo de novo e começa a se complicar, né, Tisson? Até no segundo tempo também, o Flamengo se sente mais confortável nessa condição, esperando o Fluminense. Não, exatamente. A leitura é perfeita, né? Eu acho que tem outro aspecto, eu acho que fez uma grande diferença para essa partida, principalmente. Para as 2 partidas dessa decisão, né? Desse confronto, que foi a postura dentro do jogo. O Flamengo teve um comprometimento muito grande de competir, de não deixar o Fluminense criar a melhor situação do jogo dele, deixar ele desconfortável, que é aquela situação de você pressionar todo momento o adversário quando tem a saída de bola. E o Flamengo fez muito bem isso, conseguindo pressionar, deixando o Fluminense incomodado, pressionando lá em cima, no campo ofensivo, no campo defensivo do Fluminense, não deixando o Fluminense chegar no campo ofensivo. Chegou algumas vezes, logo no início, e depois o Flamengo controlou esse aspecto. Acho que a postura da equipe competitiva do Flamengo fez com que o Flamengo saísse vencedor. O Fluminense não competiu. Eu falei, na final, o Fluminense foi competitivo, foi mais forte, e o Flamengo não competiu e tomou a goleada e foi derrotado. Dessa vez não. Dessa vez foi diferente. O Fluminense não competiu e o Flamengo entendeu a decisão. Veio também lá de cima da torcida, né? Exatamente. A torcida desde o início lá, a primeira dividida, a torcida já cobrando, incentivando. E aí os jogadores dentro de campo vai entendendo aquilo ali. Aí, alguns jogadores particularmente fizeram uma grande partida no time do Flamengo. Esse aí que tá fazendo essa jogada aí, que pra mim foi um monstro dentro do jogo. Mais uma vez, deve né? fazer o gol, porque Sim. ele tem crescido muito dentro da partida, que foi o Fabrício Bruno. E aí, Thiago Maia e o Pulgar ali no meio-campo, foi muito absurdamente tirando o espaço do Ganso. O confronto do lado esquerdo, apesar dele não ter ido muito bem ofensivamente, mas defensivo, ele ajudou muito, que foi Ayrton Lucas, tirando ali o confronto ali, que a gente fala, o combate de 1 contra 1, que foi contra o Arias. Ele ganhou todas as jogadas. E aí o Flamengo teve essas individualidades. Que aí, mesmo o Flamengo não tendo aquele trio ofensivo tão agudo, que você jogou com a Arrascaeta mais por trás, você deixou o Gabigol lá na frente, mas o time é muito competitivo, né? Então, assim, o Gabigol não desistiu de nenhuma jogada, foi, né, no final ali, conseguindo fazer o segundo gol. E esse aí, né, cara? Pra mim, a gente sempre fala do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que faz a grande diferença técnica do time do Flamengo. Ele consegue achar o último passe, ele consegue achar com genialidade, com passe, com muita facilidade. Parece que o passe é fácil, mas ele bota com muita qualidade o passe. E ele mesmo não estando 100%, eu boto aí que ele esteja hoje uns 50% da parte física dele e da parte técnica. Mesmo assim, ele fez a grande diferença nesse time do Flamengo. Porque ele consegue dar ritmo ao time do Flamengo. Ele sabe o momento de acelerar, ele sabe o momento de frear. Então, aí quem cresce com isso é o Gerson. Lembra quando a gente falou que o Gerson não consegue fazer quando tem a ausência dele? E aí teve a troca. Sai o Arrascaeta e entra o Everton para dar essa continuidade da qualidade. O Everton entrou muito bem para isso. Então, assim, a diferença, o diferencial é a substituição que fez a grande diferença também para o Flamengo sair vencedor dessa partida. Uma coisa é você ter jogadores que entendem muito bem a questão tática, que fisicamente são muito fortes, mas outra coisa é você ter um jogador especial como o Arrascaeta. Esse cara ganha jogo, esse cara desequilibra, esse é um cara diferente, é o cara que vai te dar a criatividade que você pode não ter, se ele estiver em campo, isso vai acontecer.
E faz muita diferença, né, Duralhão? Muita diferença. Ontem, no primeiro tempo, eu fiquei especialmente de olho no Arrascaeta, por conta dessa volta dele depois de 2 semanas. A última partida tinha sido justamente no último Fla-Flu, né? No Fla-Flu da ida, saiu sentindo. E o Arrascaeta, assim, no primeiro tempo ele deu esse ritmo ao Flamengo, controlou bem o meio-campo como ele faz sempre, mas ele não chegou a ser brilhante. Não fez tantas jogadas assim, mas até quando ele não é brilhante, ele decide, né? É incrível. Exatamente. Numa jogada que nem é a especialidade dele, que é um gol de cabeça. A gente não vê o Arrascaeta fazendo tantos gols de cabeça, mas isso só mostra o quanto, de toda forma, de qualquer forma, ele consegue ajudar o Flamengo, consegue ser decisivo. E é muito importante o Arrascaeta voltar nesse momento da temporada, né? Não só ele, ontem teve Everton Ribeiro voltando também, o Léo Pereira, o Flamengo. Agora, passou por uma decisão de Copa do Brasil para seguir vivo. Segunda-feira tem um clássico contra o Vasco, também é sempre importantíssimo. E na quinta-feira tem uma final aí já na Libertadores, também precisa vencer o Racing, jogando aqui no Maracanã. Então, assim, claro que ter o Arrascaeta de volta é sempre bom, mas se tinha um momento especial para tê-lo de volta, é agora. Essa semana é muito determinante para o Flamengo. Copa do Brasil já deu certo, falta a Libertadores e o Brasileiro também. Aí é o momento de você respirar, vamos lá, vamos trocar agora. O Arrascaeta jogou em uns 60 e pouco, 70 minutos. Isso aí. Então você deixa ele de fora, deixa ele, bota o Everton Ribeiro. Sim. Aí você dá mais ritmo pro Everton Ribeiro, deixa ele jogar o primeiro tempo todo, mais um pouquinho, aí depois você bota um pouquinho mais o Arrascaeta, para não ter esse desgaste, não tem necessidade de você desgastar um jogador que está voltando de lesão. Sim. E aí você vai colocando e equilibra a equipe, principalmente os 2 jogadores que têm essa facilidade de criação. Eu concordo com você. E ontem, assim, além de toda a questão da volta do Arrascaeta, acho que a ausência do Marcelo também influencia faz muito. muita diferença. O lado esquerdo do Fluminense todo, né? Exatamente. Não é a mesma coisa. Até o Felipe Melo, que vinha jogando do lado esquerdo da defesa, não estava ontem. Mas, assim, ontem o que eu senti, por mais que eu não estivesse no estádio, eu senti um Flamengo muito vibrante. Exatamente. Um Flamengo com, além da intensidade dentro de campo, um Flamengo que a cada dividida era um prato de comida para esses caras. E a torcida do Flamengo, ela pode ter todos os defeitos. Você aí pode achar que, não tem, né? Mas quando ela vê que os jogadores dentro de campo estão se doando, quando os caras estão correndo, quando os caras estão dividindo, estão botando o pé, estão vibrando com desarme, estão vibrando com bola rachada, isso é diferente, porque a torcida sente que o time está na mesma sintonia. Perder. Pode até perder. Pode até perder. Mas se tiver esse comportamento, o torcedor ele não vai ficar chateado, ele não vai ficar te vaiando. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!